Olá, protagonistas! Sejam muito bem-vindas! Mais um encontro, mais um podcast. Tá sendo tão gostoso compartilhar com vocês experiências de vida, compartilhar com vocês histórias inspiradoras. Antes de começar o nosso podcast de hoje, porque aqui quando o assunto começa, a gente não para mais. Eu já quero deixar para vocês um convite, queridas. Todo mês nós temos uma reunião Protagonistas em Ação. Está acontecendo na ETEC. Então vou pedir para vocês, segue as redes sociais do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Hortolândia e fiquem ligadinhas nas datas. Muitas coisas estão acontecendo ali. Reunião de mulheres de negócios, feiras de negócios, mentorias. Então a agenda está muito extensa. Fiquem ligadinhas e acompanhem tudo. O nosso tema de hoje é pertinente a todas nós, mulher, mãe, empreendedora. Hoje nós vamos falar sobre finanças, família, organização do tempo e organização dos cuidados com os filhos. É realmente uma rotina desafiadora. E eu tenho aqui um time de peso mais uma vez, porque para falar de finanças, organização de tempo, família, eu trouxe mulheres que têm experiência nessa área e que vão nos dar dicas práticas de sucesso. Então vou pedir para se apresentar e eu quero que vocês fiquem conosco até o final. Doutora Lu? Olá pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lucinéia, sou advogada, mãe de 2 filhos, já sou avó também, minha netinha tem 10 anos, E é assim, a gente tem bastante coisa aqui para poder trocar com vocês. Querida Nelly. Eu sou a Nelly, eu sou contadora, sou economista e mãe de gêmeas. Que delícia! 7 anos. Vamos Essa sabe de rotina. Mais ou menos, ou não, né? Vamos ver. Vamos ver, é a nossa querida Simone. Oi, gente, prazer. Meu nome é Simone, eu tenho uma loja de calçados, sou educadora financeira e mãe de um casal, 2 filhos. Que delícia! Gente, então aqui nós temos mulheres vivendo estações diferentes, em tempos diferentes, em profissões diferentes, porém todas empreendedoras, todas com o mesmo desejo de vencer e de compartilhar com você, protagonista, histórias de vida. Meus amores, vamos aqui então. Eu sei que hoje o assunto vai render. Como que vocês fazem para conciliar essa vida empreendedora? A Nelly aqui ainda tem filhos pequenos, mas até nós que temos os filhos maiores, eu também sou mãe de 2. Eu tenho uma de 17 e um de 7. Corajosa, então, né? Corajosa. 10 Pois é. 10 anos voltar pra... fechei a fábrica, gente. Mas não é fácil fazer essa conciliação. Como que vocês fazem com questão do tempo mesmo, de organizar o tempo? Porque os filhos mais velhos exigem muita atenção nossa também. Fala a verdade. Não é só porque eles ficaram independentes que não precisam mais de nós. Olha, os meus filhos, eles já são independentes, né? O maior trabalho que eu tive com eles foram quando eles eram pequenos, né? Mas hoje eles não moram mais comigo, né? Eles cada um são casados. Mas eu quando eles eram pequenos era muito difícil, porque eu trabalhava numa empresa, eu acordava muito cedo, né? A gente estava conversando aqui há pouco do horário que acorda. Eu acordo 4:30 da manhã e eu faço isso há mais de 20 anos. Que era justamente para mim ter tempo de acordar de manhã, organizar as crianças. Eles ficavam na época com um babá, né? Que ele tinha que deixar na casa de alguém para cuidar, porque eu ficava o dia todo fora, né? Que, aliás, é o espelho de todas vocês aqui, né? Então, era uma rotina muito cansativa, né? Aí eu chegava do trabalho e eu me lembro que eu tinha que deixar levava eles de carrinho os 2, porque eles têm diferença de idade de 2 anos, né? Levava na casa da minha cunhada, que cuidava deles. Aí depois, era umas 5:15 da manhã, porque eu pegava o ônibus às 6 da manhã. Aí eles iam, eu lembro que às vezes o pessoal encontrava com alguém no ponto de ônibus, falava, nossa, mas que dor, ai, coitadinho, não tem como deixar em casa, né? Às vezes, muitas vezes eu fui criticada por conta de tirar as crianças da cama de manhã no frio, enrolar no cobertor e sair, mas é a necessidade, né, que faz isso, a gente precisa fazer. E aí você deixava com a
minha cunhada, no final do dia, saía, pegava as crianças e chegava em casa, ia janta, toda aquela rotina que todas nós conhecemos, né? Então, hoje, meus filhos estão grandes, eu tenho uma netinha que também tem esses cuidados, a minha filha faz os mesmos sacrifícios de uma outra forma, né? Porque hoje tem escola, tem escolinha. Parece, né? Não sei, que você que tem os filhos menores aqui, vai ter mais coisa para agregar aqui pra gente. Também tem um de 7, então daí vamos bater aquela bola. Mas assim, hoje a gente tem, logicamente, os filhos requer ainda da gente, né? A gente sempre que a preocupação de orientar, de estar próxima a eles, né? E eu faço muita questão disso, mas os meus filhos, eles são um pouco mais, são independentes, na verdade, né? Então, e eles são independentes, sim, né? Porque eu tenho um de 23 e uma de 17. E aí, com o divórcio, eu sou de São Paulo, capital, né? Estou em Hortolândia há 3 anos. E aí, com o meu divórcio, a minha filha resolveu ficar em São Paulo por conta da escola, da estrutura toda da vida dela. E o meu filho já mora com a noiva, então também já é totalmente independente. Porém, acho que, não sei se... né, pela criação, que eu sempre criei eles para o mundo, né, que é o que eu sempre fui criada dessa forma e acho que é o correto, porque a gente não consegue colocar o filho numa bolha pro resto da vida, e eu sempre tive que trabalhar, né, desde antes de ter meu filho, eu sempre trabalhei, e eles ficavam em escolinha, período integral, então também tinha essa logística de acordar cedo, levar no frio, no calor, o que fosse, eles cochilando, e pra escolinha para conseguir trabalhar, né, e fazer da vida um melhor, né, possível. E aí só tinha final de semana com eles, mas o tempo que eu conseguia ter com eles, eu tentava fazer esse tempo de qualidade. E hoje eu percebo que eles cresceram duas pessoas, um homem e uma mulher, assim, de caráter, e pessoas responsáveis, e pessoas que se preocupam com o futuro. Mas, mesmo distante, eles em São Paulo, eu e aqui em Hortolândia, as redes sociais hoje, né, nos salvam nesse momento. Então, falo com eles todo santo dia, via WhatsApp, vou pra lá uma vez por mês, pelo menos, para ficar com eles e continuar tendo esse tempo de qualidade, que é família a base, né? E eu amo muito meus filhos, então não poderia ser diferente. Mas você sabe que você está falando agora de ser independente, né? Que os nossos filhos são mais independentes, assim, mas esse contato a gente sente, né? A gente sente, tem que estar todo dia junto, né? Ai, meu Deus, é verdade. Pequenininhas, é um pouco difícil. O que eu faço hoje em dia? Eu tenho um planejamento, eu imprimo a minha agenda da semana. E eu tenho a planilha também. Gente, que e orgulho! Mas eu precisei ser assim, eu tento conciliar. Por quê? Eu sempre quis ser a melhor contadora, a melhor aluna, a melhor economista, só que me tornei mãe. Então, também tem aquela busca. Quero ser a melhor mãe. Só que uma das minhas gêmeas faz terapias desde os 2 anos. Então, no empreendedorismo, que eu consegui conciliar isso. Que assim, hoje ela tem o laudo de autismo, mas de 2 anos até 7 anos ela não tinha. Então, só fazia fono, TO e psicóloga, só isso. Hoje ela faz fono, TO, psicóloga, reabilitação, ela faz várias terapias. Então, o que eu tenho que fazer? Um planejamento para continuar muitas atividades, empreendendo, né? Continuar tendo, assim, tenho o marido, ele tem a renda e tal, mas eu gosto e a gente precisa, a gente quer ter mais, quer ter um carro melhor, uma casa melhor, quer dar uma educação melhor para os filhos. Então, para conciliar, ser contadora, cuidar da casa, as terapias, a escola normal e 2, então eu faço um planejamento, eu imprimo, eu tenho a planilha, eu sou dessas. Então tem lá o dia das terapias, o dia que eu tenho que acordar mais cedo. Tem muita agenda, né? Tem muita agenda, tem que ter muita agenda. Então, para empreender com filhos pequenos, você tem que ter uma agendinha organizada, né? Eu sou visual, então eu não consigo aquela agenda, eu gosto de ter, sabe, pregado lá pra ver você certinho. olhar e tá sempre conferindo. Essa falta que a gente fez, né? Essa ausência nossa, né? De ter que trabalhar. Então, esse tempo que você falou de qualidade, eu acho que foi o tempo mais feliz da minha vida. Foi quando meus filhos estavam nessa idade menor, que tudo eu gostava de brincar, de assistir filme. Então, final de semana era só programa infantil, né? E isso a gente acaba assim, porque
que nem você falou, a gente não cria o filho pra gente, é pro mundo. Então, criar eles com essa independência, como faz a diferença, né? Faz muita. Mas é por isso que eu vejo muitas mães buscando empreender, para ter mais tempo de qualidade. Quando você trabalha em empresa, você sabe, você tem que fazer hora extra, tem que ficar na nossa área contábil, fechamento. Eu já fiz fechamento até 5 horas da manhã. Verdade, também já trabalhei. E quem buscava era o pai, cuidava das crianças. Mas aí foi surgindo uma demanda maior delas, mas a gente já tinha um padrão de vida e para manter aquele padrão você tem que continuar trabalhando também. Então, são escolhas que a gente faz, pensando no futuro e tentando alinhar o dia a dia com toda aquela rotina. E a gente sempre acha que a gente nunca tá... A gente sempre deixou alguma coisa, né? Eu trabalhava em indústria, então eu nunca consegui ir nas homenagens do Dia das Mães. Então chega essa época de Dia das Mães, eu sinto um remorso, gente. Um remorso que vocês não têm vezes. noção. Por quê? Porque eu nunca pude participar dessas homenagens de Dia das Mães, né? Sim. E eu sempre me emociono, porque o presente mais gostoso de ganhar era aqueles rabiscos que eles faziam, né? Verdade. E eu nunca pude ir nessas homenagens das mães. Então eu tenho esse remorso até hoje, viu, gente? Eu acho que realmente o empreender, né, facilita muito para quem hoje... É que hoje tá tudo muito mais fácil, né? Você consegue empreender online, igual no meu caso. Você consegue fazer essa conciliação. Mas, né, meu filho tem 23 anos. Naquela época era um pouco mais difícil pensar nisso, né? E também eu tinha que ter renda, né? Não dava para esperar um negócio acontecer, né? Eu precisava da renda mensal ali, dia a dia, para suprir as necessidades. Mas o meu filho, por exemplo, eu ensinei ele a cozinhar com 9 anos de idade, porque eu sempre trabalhei fora e ele era curioso. Então eu falei, meu Deus, ele vai mexer nesse fogão sozinho, sem orientação. Então vamos ensinar, né? Para ele mexer com consciência, saber o que é perigoso, o que é fácil, o que é difícil. E aí ele ensinou minha filha com 8 anos, quando ela tinha 8 anos. Então, assim, foi sempre esse crescente, né? E uma coisa que me marcou bastante foi o que acho que faz... Ele tem 23, acho que faz uns 5 anos, ele devia ter uns 18, finalizando ali o ensino médio. Ele fez um texto lá falando sobre como foi a educação dele e tal. E aí ele falou que a mãe dele foi, né, excepcional. Eu não lembro exatamente as palavras, mas ele... reconheceu, né, tudo que eu fiz e faço por ele. Isso não tem preço. Gente, isso é fica, né? Nossa, o que a que gente busca, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, né? Perfeição não existe, uma mãe perfeita não vai existir nunca. Sim, não. Mas a gente busca fazer o melhor. E quando existe esse reconhecimento, nossa, não tem nada que pague. Eu hoje faço terapia. Porque a gente se cobra. A mãe se cobra. Muito. Então eu faço. Porque eu queria que não se sinta só, porque eu também tenho os meus traumas. Como eu sempre gostei muito, por ser virginiana, sei lá. Sempre gostei daquela rotina muito bem alinhada. E não é assim que acontece. Então eu passava essa cobrança para elas também. Então hoje em dia eu faço terapia para me cobrar menos dela e conseguir ter uma qualidade de vida minha também. Por isso que a gente vê tanta gente, síndrome do pânico, ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade, porque a gente quer buscar tanta perfeição, quer ter tudo tão planejadinho também. Então tem que buscar ajuda também. E isso é da mulher, né? Isso é nosso, porque a gente tem essa responsabilidade de você tem que cuidar dos filhos, você tem um trabalho, tem que chegar em casa, tem janta. E você pode não pensar no marido, nem você, mas você sabe que você tem que chegar em casa e cuidar deles e ver lição de casa, né? Gente, em casa a gente dividiu. Como a gente costuma abraçar muito. Então a lição de casa e o banho é do meu marido. Ele chega, a lição de casa e o banho é dele. Eu nem pego o caderno da lição. Mas às vezes eu fico assim, ó, olhando assim. Confia. Mas eu tento confiar. Confia, deixa, porque é uma coisa menos. Tem que dividir um pouco, tem que terceirizar também. Às vezes a gente faria melhor. Mas tem que deixar. Tem que deixar. Verdade. E olha, esse tempo de qualidade que vocês disseram, eu acredito que é o nosso maior consolo. É você saber que o tempo que você teve, mesmo tendo sido pouco, que foi bem aproveitado. Eu vou que foi chorar bem aqui vivido. nessa fala sua, né? Porque é uma verdade. Esse é o consolo. Esse é o nosso consolo. Verdade. Eu fiquei 10 anos no CLT. A Jéssica nasceu, eu estava no CLT. O Andrezinho, que é o meu filho mais novo, já nasceu e eu empreendendo. Só que os dois tiveram muita ausência minha, porque eu trabalho com eventos, então às vezes
madrugada fora de casa, não tem hora para chegar, as reuniões são noturnas, às vezes é o final de semana inteiro fora, e meu marido sempre segurou a barra pra mim. Não deixa que eu olho. Mas na segunda-feira, terça-feira, que a gente pegava pra ir no cinema, porque sempre foi durante a semana o nosso lazer. Então era aquele tempo de qualidade com eles. Já teve dia que eu fui até irresponsável de falar, hoje vocês não vão na escola. Quem nós nunca? vamos passear, porque Quem nunca fez isso? eu não tinha o final de semana pra eles. E eu já me culpei muito. Hoje não me culpo mais. Porque eu tenho essa plena consciência, é o meu conforto. O tempo que eu tive, seja na segunda, na terça, na quarta, eu me dei o máximo pra eles. Eu fiz o melhor que eu tinha. Dentro das condições que eu tinha, eu dei o meu melhor. Que a gente tem, verdade. Hoje em dia, o que eu tento fazer é programar mesmo. Até onde eu consigo ir. Até onde eu consigo aceitar de trabalho. Porque a gente quer ganhar mais. Se deixar, a gente aceita. Pois é. Aceita tudo, vai aceitando, quer trabalhar, quer ganhar. Mas aí a gente tem que aprender a brecar quando a gente tem filhos, pra ter esse tempo de qualidade, sim. Senão a gente... É aqueles memes que a gente vê na internet. Quando a gente olha, seu filho tá com 10, 15 anos e piscou. Então eu tento me policiar pra trabalhar ser um pouco menos workaholic. Mas, assim, é difícil ainda. Mas ainda tô buscando esse meio termo, sabe? Quando meus filhos tinham idade entre 12, minha menina tinha 12, meu filho 10 anos, então foi quando eu montei o escritório, né? E aí eu ficava no escritório o dia todo, e eles ficavam na rua, já era maiorzinho, já não precisava ficar o dia todo, né? Na casa de alguém cuidando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar meus filhos pra trabalhar comigo, porque eu não vou deixar eles em casa, né? E aí eu comecei a levar. Minha filha foi trabalhar comigo, já é minha sócia no escritório. Aliás, eu morro de... Olha, eu tenho super orgulho dos dois, que viu? delícia. Tanto da Juliana quanto do Rodrigo. E assim, e ela, com 12 anos, ela ia pro escritório, tirar xerox, né? E aí ela recebia o salário dela ali, né? Aí depois o Rodrigo levava almoço pra mim pra ela, né? Tinha 11 anos, ia de bicicleta. Aí quando eu vi que ele tava aprontando na escola, tava me dando trabalho, eu falei, quer saber? Vai ter um lugar pra você também lá. E aí eu levei os dois. Ele ficava assistindo xerox, organizando, assim, a gente arrumava um trabalho pra ele, né? Uma ocupação ali pros dois, né? Ela já tinha um pouquinho mais, ficava na recepção, já com 14 anos e tal. Mas os dois foram trabalhar comigo. Então, hoje eles estão... Eu tenho muito orgulho, porque eu sempre fui muito exigente com meus filhos, sabe? Sempre fui muito autoritária. Porque a gente quer o melhor, né? A gente acha até que foi um peso com relação a isso. Mas eu acho que foi na medida certa, porque hoje eles são meus sócios no escritório, meu filho cuida toda a parte administrativa, meu escritório tem 20 funcionários, né? E a minha filha é minha sócia no escritório, fica cuidando da parte técnica lá. Então, assim, eu vejo hoje que valeu a pena, né? Que o esforço, aquela coisa, valeu a pena. Então, quando você falou, eu falei, eu vou chorar também. Mas você conseguiu fazer isso também porque você estava empreendendo e você conseguia ter eles lá. Se você tivesse aceitado, vamos supor, uma proposta para trabalhar, para estar uma advogada corporativa, você não ia conseguir. Por isso que hoje em dia a gente está buscando, às vezes, algumas alternativas para isso. Por exemplo, eu consigo trabalhar e as crianças estão na sala e eu estou no meu escritório. É verdade. Ou ter alguém trabalhando, foi uma observação legal que você fez, que é verdade, né? Porque você é empregado, você não consegue nem na homenagem do filho, né? Não. Se eu fosse autônoma, por exemplo, se eu tivesse já meu escritório, eu teria ido em todas as homenagens das mães. Sim, mas é por isso que a gente vê muita gente buscando isso. Porque tá dando prioridade para ter esse tempo, para conseguir enxergar. Às vezes ganhando até menos, mas priorizando, conseguir olhar o filho, conseguir não deixar na mão de outra pessoa. Às vezes tem vezes que não consegue, tem vezes que tem que fazer mesmo, tem que rezar, procurar alguém de confiança, uma escola boa, mas a gente vê muita gente indo pro empreendedorismo por isso, para conseguir, vou trabalhar só no contraturno da escola, ou vou trabalhar enquanto estão dormindo. Eu, às vezes, trabalho até a noite enquanto estão dormindo, ou acordo cedo. Ou no horário que o pai tá em casa e a gente consegue trabalhar, né, Aline? Sim. Às vezes, eu vou pegar só de fim de semana, porque tem o pai lá, ou tem alguém... Por isso que a gente vê. Mas por mais que tenha o pai, né, que você tem o seu esposo que divide com você, a gente sempre acaba ficando com a jornada maior, Sim, né? a parte maior. Então, aliás, gente, tanto é que a mulher se aposenta mais cedo por isso, viu? Já tem uma dupla jornada, né? Exato. Sim. Dupla, tripla... Bem isso, viu? E por falar em tempo de qualidade, não só com os filhos, como que fica a família, os amigos, o namorado, o marido?
como que a empreendedora, diante de tudo isso, tem tempo para ter tempo de qualidade, até para si mesma? Como vocês fazem? Gente, mas que pergunta difícil, né? Mas essa é uma questão que realmente pra mim hoje, né? Agora eu já não tenho essa rotina de criança, né? Pra cuidar. Mas como eu comecei a empreender faz um ano só, então hoje eu tô com um companheiro novo, né? Tenho um relacionamento novo. E hoje eu consigo fazer uma rotina, mas como a gente ainda continua com várias jornadas, né? A minha rotina eu faço assim, eu acordo 6 e pouco da manhã, aí das 7 às 9 eu sou a dona de casa. Então eu organizo ali minha sala, varro a casa, faço tudo que eu tenho que fazer na minha casa. Deu 9 horas, 10 para as 9 meu celular desperta. 9 horas eu sou a dona da loja. Então eu começo a trabalhar na loja. É uma coisa que você tem que criar aquela rotina. Você não é seletista, você não tem horário, né, ali programado para trabalhar, mas você tem sim que fazer uma rotina para o seu negócio dar certo. É aquilo que você quer que aconteça, então você tem que fazer com que dê certo. Só que hoje eu consigo ir para academia, né? Eu tenho tempo de qualidade com o meu atual marido. Então, é uma rotina muito diferente do que eu tinha no CLT. Eu trabalho muito mais? Trabalho finais de semana, que é coisa que eu não fazia, também trabalho. Mas eu consigo ter uma rotina de mais qualidade, né? Até porque também não pego ônibus, né? Eu gastava 3 horas de ônibus, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. São Paulo ainda, né? Em São Paulo é aquela loucura. Então, hoje eu não tenho mais isso, né? Então, eu acordo, já estou ali na minha casa, depois já estou no meu trabalho, então é tudo muito mais fácil e você consegue fazer essas conciliações. Hoje eu consigo ir na academia, porque eu coloquei de prioridade, mas muito tempo eu não me coloquei como prioridade. Então eu não tinha tempo de qualidade para mim, não. Era só trabalhando criança. Então hoje em dia eu estou fazendo a terapia, que é o meu momento. Vou na academia menos do que gostaria, mas vou. E tento ter um tempo de qualidade com o marido, mas ainda tá difícil. E só vou em hotel que tiver recreação. São as fases. Bom, essa fase a gente já passou, né? De recreação, né? Não, só vou se tiver recreação e não me venha com a criança. Eu paguei pra isso, tá embutido no preço. Mas eu também, aliás, minha rotina ainda é acordar muito cedo, né? Sempre acordei cedo e eu continuo acordando 4h30. Não tenho essas obrigações hoje, né? Eu fiquei casada por 26 anos, então o que a gente não quer fazer é ter toda essa rotina aí. Mas eu acordo de manhã, eu leio, vejo meus e-mails, né? Que é o momento que eu consigo me organizo meu dia ali. Vou pra academia, tem uma pessoa que me ajuda, um personal que me ajuda ali na academia, porque a gente também paga academia e não faz direito, então vamos fazer com qualidade. Até por conta disso, vai ficando mais velha, vai tendo que ter... Isso já é qualidade de vida, né? Sim. Eu gosto de pedalar, então pelo menos 1 ou 2 vezes na semana eu vou pedalar. E faço terapia também, porque tudo isso é a nossa saúde, né? É o nosso momento. Então eu procuro ser, pelo menos quinta e sexta é os dias que eu gosto de sair, para sair com amigos, sabe, conversar. Então eu gosto bastante, gosto de viajar. Então, olha, hoje, gente, eu curto a vida, viu? Precisa. Acho que tudo que a gente vai fazer aquela correria de levar filho pequeno pra daqui e vai dali, hoje eu tenho esse respiro de chegar em casa. Eu adoro fazer isso. Chego em casa, sento no meu sofá. Às vezes sabe que fica aquela bobeira, vendo bobeira assim? Eu gosto de ficar ali, vendo uma série de bobeiras. Isso é muito bom. Não, esse é o meu momento. Mas olha, eu fiquei casada por 26 anos. Então eu precisei de ajuda para me acostumar que eu tenho que ser o centro das atenções, né? Porque meus filhos casados, né? E eu morando sozinha, então eu precisei dessa ajuda. Porque 26 anos você só pensa no outro. Tanto que quando eu me divorciei, eu não sabia nem como fazer compra, porque você faz compra pra família, né? Então é um aprendizado. E olha, eu tô gostando, viu? Que delícia! Olha, vocês viram, protagonistas, que o papo de hoje, nós temos aqui mulheres em diferentes estações. Então tá sendo lição de vida e inspiração, né, Nelly? Porque eu tava quase no topo, assim, na independência, fui lá, tive outro filho. Pois é, por isso que eu falei, você é corajosa. Foi muita coragem, mas vamos lá, que daqui a pouco chega de novo a independência. Verdade. Mas fora esse tempo de qualidade com família, filhos, como que vocês conseguem administrar as finanças? Porque pra gente ter um tempo de qualidade pra nós, poder viajar, curtir, tem que saber ter um controle.
Porque a gente fica também só focado na empresa. Vou lá fazer plano para a empresa. Mas e para a vida pessoal? Vocês têm algo que vocês fazem para se planejar financeiramente para os nossos próprios luxos? Gente, eu sou super organizada com isso, viu? Eu sou super metódica com essas questões financeiras. Eu sempre tive um pensamento que é empresa rica e sócio pobre, né? Então eu pratiquei isso por muitos anos. Então eu tenho assim uma organização financeira. Hoje eu tenho já uma empresa mais estruturada, já que já estou aí nessa lida já há mais de 25 anos. Mas eu sempre tive esse cuidado, né? De ter bens, de ter um patrimônio. E eu comecei e não tinha nada, mas eu sempre me preocupei com isso, de ter uma aposentadoria. Aliás, eu estou caminhando para minha aposentadoria. Eu já tenho um planejamento financeiro para eu poder, daqui 5 anos, não parar de trabalhar, mas pelo menos meio período, sim, né? E essa organização financeira é muito importante. A gente tem que se preocupar com isso, porque você tem que ter esse mimo, essa qualidade, e às vezes você, até quando você trabalha por conta, você fala, eu vou gastar, né? Então eu acho que a gente tem que fazer o merecimento mesmo. Então essas questões financeiras eu sempre fui muito regrada. E outra, isso também é uma herança que a gente deixa para os filhos, essa organização, porque você se espelha. Eu me lembro que minha mãe sempre ganhou pouco, mas ela sempre tinha dinheiro. Não horrores, mas sempre tinha na carteira um pouquinho. Então ela não vivia endividada e eu cresci com isso. Tanto que eu fiz a primeira graduação em economia. Depois eu descobri que economia não era para economizar. Verdade. É para você usar melhor os recursos que são escassos. Então assim, eu ganho pouco, como que eu vou usar melhor isso? Então eu sempre fui a chata que marca até a bala que compra. Uma vez eu viajei com meu irmão e ele até ficava me enchendo o saco. Porque tudo que eu gastava na viagem, eu tinha o caderninho aqui, ó. Marcava. Sempre tive um controle. Então, pra não gastar muito mais do que ganha, porque às vezes a gente gasta um pouquinho mais do que ganha. Mas sempre tentei ficar dentro da faixa e guardar uma parte da renda também. Mesmo que seja pouco. A gente fala que o ideal é 30% da renda. É o ideal, mas se você não tá conseguindo, gente, tenta pelo menos 10%, 5%. Mas começa a guardar alguma quantidade, sabe? Se policiar um pouquinho. Eu lembro que meus filhos eram pequenos, a gente tinha o hábito de comprar roupa, sapato, só no final do ano, né? E, gente, muda tanta coisa na vida da gente. Eu pego meu filho, outro dia, chegou no final do ano, eu preciso comprar roupa. Eu falei, gente, mas você pode comprar roupa o ano inteiro. É verdade. Fica na cabeça deles. Pois é, isso pegou. E eu também tenho, no final do ano eu preciso comprar uma roupa, não sei o que, mas que a gente criou esse hábito, né? São questões que a gente vai levando. Eu também, né, graças a Deus, na minha família, a origem, meu pai e minha mãe, eles também não ganhavam rios de dinheiro, nem são letrados, nem nada, mas sempre tiveram muito controle financeiro, né? Eu sou eu e mais 2 irmãs e eles tiveram casa própria, foram empreendedores, né? Meu pai teve um comércio, trabalhava fora, então ele faleceu muito novo, né? Ele faleceu com 47 anos, mas sempre tivemos essa estrutura de organização financeira desde o berço. E isso eu trouxe para minha vida e trouxe para os meus filhos. O meu filho hoje ele tem 23 anos, ele tá com a barbearia própria há 3 anos legal, já. Olha, que legal. E a minha filha com 17 anos, ela trabalha na barbearia, ela faz técnico em administração no ensino médio. E aí ela faz a parte administrativa da barbearia do meu filho. Então, assim, são coisas que a gente vive, né, na nossa vida, como controle financeiro, pra gente se dar esses mimos, pra gente poder viajar no mínimo uma vez por ano, né? Porque é importante, né? A vivência da vida. Não é só o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é um meio pra você conquistar o que você almeja, né? Não usar o cartão de crédito como se não houvesse amanhã. A fatura vai chegar. Exatamente. E você ter, né, essa consciência de guardar, que nem você falou, 30% é o ideal, mas começa com 1% que seja. Seja R$5 por mês. Mas vai criando um hábito e assim que você puder, você consegue aumentar aquilo, né? E o hábito faz, né, a sua vida evoluir e você conseguir o que você almeja. E disciplina é tudo, né? Eu acho que Sim. em todas as áreas que a gente... Disciplina, em todas as áreas que você tiver disciplina, você vai se dar bem. É verdade. Porque é importante ter a disciplina, né? Organização, disciplina, isso é fundamental. Perfeito. Estamos já partindo para o final. E essa parte de planejamento, eu gostaria de finalizar com a doutora, comentando aqui um pouquinho conosco o que nós precisamos fazer para a tão sonhada aposentadoria. A nossa amiga protagonista ali do outro lado. Gente, se vai ser possível, não sei.
Doutora, o que a senhora diria para nós, protagonistas, empreendedoras? Verdade, se vai ser possível a gente não sabe, né? Porque eu sempre contribuí desde os meus 13 anos e eu tô achando que eu vou me aposentar, iria me aposentar agora, e com a reforma é só daqui 10 anos que eu vou me aposentar. Mas essa questão de você se organizar para você pensar numa aposentadoria é importante. Talvez a mulher hoje, a idade mínima da mulher é 60 e com contribuições, mas a mulher se aposenta com 62 anos. A idade mínima hoje na Previdência, tá? Então ninguém se aposenta menos que isso. Mas é importante, talvez você separar os ovos das cestas, né? Fazer uma caderneta de poupança, ter uma previdência complementar, não só colocar tudo sua remuneração, o seu plano na mão do governo, né? Há pouco tempo saiu uma notícia que a previdência em 2060 não vai dar conta de tantas aposentadorias que tem a pagar, né? Então, eu acho que todos esses sinais que a gente teve, essa reforma foi muito drástica, que a gente ocorreu agora, foi muito drástica. Então, todos esses sinais nos mostram que a gente não pode só poupar na Previdência Social, porque é importante você ter uma contribuição, mas pense também que você pode fazer um plano complementar, né? Fazer uma poupança, fazer uma aplicação, tem uma série de mecanismos que você pode ter essa aposentadoria, essa qualidade de vida aí que a gente fala, né? Esse planejamento. Então, é importante pagar o INSS, sim. Às vezes você tem uma gravidez que pode acontecer, você precisa requerer um benefício, um auxílio doença. Então, estar assegurado pela Previdência Social é importante. Mas não só a Previdência. Se você tem uma remuneração um pouco melhor e conseguir separar esses ovos aí na cesta, é importante, viu? Querida, muito obrigado pela participação. Gente, a hora voa quando nós estamos juntas. Eu agradeço a cada uma de vocês que está aí nos dando audiência. Siga as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a rede social de cada uma delas. E o que vocês precisarem, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras está de portas abertas. Beijo, meus amores, até a próxima!